Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. Nesse momento, muitos torcedores acreditaram que finalmente a seleção brasileira teria um jogador com personalidade para enfrentar o nosso maior rival. Mas poucos dias depois, o assunto mudou completamente. A promessa virou meme, a confiança virou crítica. E uma pergunta passou a dominar o futebol brasileiro: como um dos melhores jogadores do Barcelona não consegue repetir esse mesmo nível na seleção brasileira? Será que o problema é o Rafinha? Ou será que o problema está na própria seleção brasileira? O que você acha? Me diz aqui nos comentários. Se existe um lugar onde Rafinha joga o seu melhor futebol, esse lugar é o Barcelona. Ele participa constantemente das jogadas ofensivas, recebe a bola em vantagem, tem a aproximação dos meias, laterais que passam por fora, um centroavante que fixa os zagueiros. Além disso, existe um modelo de jogo extremamente consolidado. Todo jogador sabe exatamente onde deve estar, quando pressionar, quando atacar o espaço, quando acelerar. Rafinha praticamente joga no automático. Seu talento aparece porque existe um sistema potencializando suas características individuais. Ele recebe aberto, corta para dentro e finaliza, ou encontra espaços nas costas da defesa. É um futebol extremamente organizado. Mas então o Rafinha da seleção é outro jogador? A resposta é muito simples. Não, o jogador é o mesmo, o contexto que é completamente diferente. Na seleção brasileira, durante muitos anos, faltou identidade. Cada data FIFA traz jogadores que treinam apenas alguns dias juntos. O entrosamento é pequeno, os mecanismos ofensivos quase inexistem. Enquanto no Barcelona, o Rafinha sabe onde exatamente os seus companheiros estão. Na seleção brasileira, muitas vezes ele precisa improvisar. Recebe a bola isolado, sem ultrapassagem, sem triangulações, sem aproximação. O resultado? Ele precisa decidir sozinho. E poucos jogadores conseguem fazer isso durante os 90 minutos. Existe outro fator gigantesco. A camisa da seleção brasileira pesa, e pesa muito. No Barcelona, um jogo ruim pode ser esquecido já na rodada seguinte. Já na seleção brasileira, um erro pode virar assunto mundial. Cada drible perdido, cada finalização errada, cada passe errado, tudo ganha uma enorme repercussão. E isso influencia qualquer atleta, ainda mais quando ele vive excelente fase no seu clube. A expectativa cresce ainda mais. O torcedor espera que ele resolva tudo sozinho. Mas o futebol não funciona assim. Poucas horas antes do clássico contra a Argentina, Rafinha resolveu aumentar ainda mais a temperatura. Em entrevista ao Romário, prometeu que daria porrada neles e afirmou que faria gol na partida. As falas tiveram grande repercussão no Brasil e também na imprensa argentina. A fala viralizou. Na Argentina, jornais repercutiram imediatamente. O clima do clássico ficou ainda mais pesado. Só que o futebol cobra, e cobra rápido. Dentro de campo, o Brasil teve uma atuação muito abaixo do esperado. Rafinha praticamente não conseguiu produzir. Depois da derrota, a declaração voltou à tona e virou alvo de críticas e provocações. O próprio jogador reconheceu posteriormente que talvez a palavra utilizada não tenha sido a melhor, embora tenha afirmado que sua intenção
era demonstrar compromisso com a defesa da seleção brasileira. Como foi toda a repercussão, especialmente da conversa com o Romário? Eu não volto atrás em nenhuma palavra do que eu falei. O meu pensamento vestindo a camisa da seleção é defender a camisa da seleção, é defender meu país, independentemente do que quer dizer defender, de como eu vou defender. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em defender os meus, seja lá na seleção ou aqui no Barcelona. Eu já esperava que ia repercutir bastante, eu sabia a grandeza do jogo. De repente a palavra não foi a correta, mas se tiver que brigar independentemente contra quem seja, pelo bem da seleção, eu vou fazer. Foi um exemplo claro de que como uma entrevista pode aumentar ainda mais a pressão sobre um atleta da seleção brasileira. Existe uma frase muito usada no futebol: o sistema potencializa o jogador. E talvez Rafinha seja um dos maiores exemplos disso. No Barcelona, ele faz parte de uma engrenagem. Na seleção, muitas vezes precisa criar essa engrenagem. É uma diferença enorme. Não é coincidência que vários jogadores brilhem em seus clubes e tenham dificuldades quando vestem a camisa da seleção brasileira. Isso aconteceu com diversos atletas ao longo da história, porque seleção não é apenas reunir os melhores jogadores, é construir um time, uma ideia, uma identidade. Quando isso acontece, os talentos individuais aparecem naturalmente. E talvez a grande conclusão seja justamente essa: Rafinha não desaprendeu a jogar futebol. Ele continua sendo um dos pontas mais decisivos do mundo. O desafio é fazer com que a seleção brasileira crie um ambiente tático que possa potencializar as suas virtudes. Se isso acontecer, o torcedor poderá ver o mesmo jogador que encanta a Europa. Caso contrário, continuará existindo a sensação de que há dois Rafinhas: o craque do Barcelona e o atacante que nunca consegue repetir o mesmo brilho com a camisa verde e amarela. Agora eu quero saber a sua opinião. O grande problema é o Rafinha ou é o sistema como a seleção brasileira joga hoje? O que você acha? Me diz aqui nos comentários. Aproveita também, já se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre o mundo do futebol. Até a próxima resenha, um grande abraço!